Oi, pessoal, bem-vindos de volta. Estamos aqui de novo no nosso canal Ateliê do Osso. Eu sou o Lucas Boechat, médico ortopedista. Estou aqui com meu colega, meu sócio, meu amigo, Dr. Marcelo Starling, que é médico fisiatra, geriatra, educador físico. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Então, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, muito caro para nós dois, né, Marcelo? O tema hoje é corrida. Aliás, esse aqui deve ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer. Marcelo, você está com o controle? Passa o próximo aí para nós, por favor. A gente vai fazer uma série de vídeos, e esse primeiro vai falar sobre a história da evolução humana e da corrida, e da evolução da própria corrida, inclusive pegando uma área que o Marcelo gosta muito, que é a área neurofisiológica, né? Como é que isso modificou e como é que isso modifica nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, até hoje. E a gente, né, Marcelo, esse tema é muito legal para a gente, porque a gente gosta de correr. Eu e o Marcelo, a gente marca reuniões para discutir negócio, discutir o canal, discutir a nossa clínica esportiva, correndo, né? A gente passa uma hora correndo ali e fala de um monte de assunto. Não é só assunto relacionado a futebol, mas tem muitos artigos, tem muita ciência nessas reuniões, né? E é muito Tá? bacana, né? Porque isso melhora também nossa capacidade cardiorrespiratória, a gente consegue avaliar a nossa escala de cansaço batendo papo, né? Que é muito importante. Numa subida, por exemplo, fica mais difícil, né? Às vezes a gente interrompe o papo um minutinho ali e depois volta. Pode voltar à apresentação, por favor, Marcelo? Vamos lembrar sempre do nosso disclaimer, né, ou do nosso aviso, lembrando que a ideia desses vídeos aqui do canal não é esgotar nenhum assunto, né? E que é claro que vão conter opiniões pessoais aqui, sempre associadas a dados científicos, mas que são opiniões pessoais. Então, não é recomendado realizar diagnóstico ou tratamentos baseados exclusivamente nos nossos vídeos. É importante consultar um profissional da área. E, além disso, é importante a gente lembrar, próximo, por favor, que a gente não tem conflito de interesse algum nessa apresentação. Próximo. Então, vou começar nessa primeira parte. Esse aqui é um artigo que eu acho muito legal, que me acompanha há muitos anos e que me fascinou lá atrás, publicado em 2004 na revista Nature. Um dos autores é um cara que eu admiro demais, que é o Daniel Lieberman. E vamos começar conceituando um pouquinho o que é a caminhada, o que é a marcha, o que é a corrida, né? Pode ser óbvio para alguns, mas na marcha, na caminhada, você tem que estar com os dois pés ao mesmo tempo no chão em algum momento do ciclo. Isso é o que faz, por exemplo, a marcha olímpica, a marcha atlética, né? Ele nunca pode tirar os dois pés. E que na corrida é um pouco diferente, você tem que estar em algum momento com os dois pés no ar. E isso tem uma série de implicações biomecânicas que pode parecer que a corrida é só uma marcha mais rápida, mas não é, eles são muito diferentes biomecanicamente. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, a gente pode ver, olha o centro de gravidade, que interessante, olha a cabeça do bonequinho aqui. Na marcha, é no apoio médio, né, quando o pé está debaixo do corpo, que a cabeça está, o corpo, o centro de gravidade está no seu ponto mais alto, né, cerca de 2 centímetros mais alto. E é no duplo apoio dos dois pés em que está 2 centímetros mais baixo. Assim, o bonequinho vai oscilando à medida que ele anda, né? E na corrida é exatamente o contrário. Como a corrida é feita de pequenos saltos, né? É no momento em que nenhum dos dois pés está no chão que a gente está no momento mais alto. E no apoio médio é que a cabeça vai estar mais baixa. Então, esses 2 centímetros podem parecer poucos, mas isso é uma grande alteração biomecânica entre as duas coisas. E acaba, então, que a gente tem características do nosso corpo e logo evolutivas que podem ser atribuídas à corrida e não à marcha, o que é sensacional, né? Passa, por favor, Marcelo. Olha que interessante aqui. Esse slide, essa imagem é muito legal, porque começa a combater dos conceitos que se tem erroneamente, muitas vezes, né? Vem um paciente, vem um atleta, fala que quer fazer maratona, quer fazer ultramaratona, corrida de longa distância, e ele logo é taxado de inconsequente, né, Marcelo, de louco. Você vai fazer isso e faz mal para a saúde, você vai fazer uma coisa dessas e tal. Mas é a corrida de longa distância que está muito relacionada à evolução humana. E por que é isso? Né? Tem várias teorias, é claro, mas a que eu acho mais legal tem a ver com esse slide aqui. Olha isso aqui, ó. Aqui nós temos um quadrúpede, na figura da esquerda lá em cima, de cerca de 500 quilos. Ele trota aqui na parte azul e ele é obrigado a galopar quando passa de certa velocidade, aqui mais ou menos quase 6 metros por segundo, né? Um pônei aqui de 110 a 170 quilos, ele tem que começar a galopar muito mais cedo, cerca de 4 metros por segundo de velocidade, né? Um quadrúpede menorzinho, ainda 65 quilos, talvez seja uma boa caça, né, para um homem antigo, homem das cavernas. Ele tem que começar a galopar com menos de 4 metros por segundo. E olha aqui no caso do ser humano, que é a última barrinha aí,
Essa parte azul é a Endurance Run, que é o R aqui, né? É a corrida de longa distância que a gente consegue sustentar. Ela vai de 2,5 metros por segundo, até nos caras mais preparados, a mais de 6 metros por segundo, né? E o nosso sprint, que seria equivalente ao galope do quadrúpede, né? Ele vai passar disso aí. A gente não consegue sustentar um sprint por muito tempo, né? Mas a gente consegue sustentar o nosso trote aí numa velocidade boa o bastante para obrigar o quadrúpede a galopar. E quando o quadrúpede tem que galopar, ele começa a balançar aquele monte de víscera lá dentro, ele tem dificuldade para respirar. Lembrar que eles são animais com muitos pelos, então a transpiração deles é ruim. E, aliás, essa é a grande explicação, a corrida de longa distância é a grande explicação de por que a gente perdeu o pelo, né? Nós somos macacos quase sem pelos, para a gente poder transpirar. E assim a gente consegue correr longuíssimas distâncias, 50, 80 quilômetros, um sujeito preparado, atrás do quadrúpede, junta a tribo lá, né? Junta a galera da tribo e corre atrás do quadrúpede, e ele vai ser obrigado a galopar durante muito tempo. E assim como a gente não consegue fazer um sprint durante muito tempo, ele também, mais cedo ou mais tarde, ele vai entrar em hipertermia e, pum, vai tombar no chão e não vai conseguir mais resistir à caça, né? E aí tá aí, né? Imagina que beleza a tribo caçar um quadrúpede de 500 quilos, né? Aliás, o Marcelo, tem e demais aí que estão assistindo, tem um trecho, um vídeo documentário da BBC, de sei lá, uns 20 anos atrás, que está no YouTube, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, que mostra exatamente essa estratégia ainda utilizada por tribos africanas para caçar. Muito legal. Quem se interessar, depois clica no link aí embaixo. Pode passar, por favor. Se não me engano, eles estão caçando um antílope, 3 ou 4 caras. E que alterações, então, que a corrida trouxe para a gente, né? Olha que slide legal esse aí. A gente tem, na imagem da esquerda, o esqueleto humano com algumas alterações, né? E embaixo, o esqueleto do chimpanzé, também com algumas características dele. E a gente tem, por exemplo, nesse primeiro ser humano aí, da esquerda, né, que está de frente para a gente pode ver, por exemplo, o músculo dele ali, o tríceps oral, os gastrocnêmios ali na perna, né, com o tendão de Aquiles. E olha que tendão de Aquiles bem longo que a gente tem, né, o amarelinho ali da imagem. Em contraposição, olha o chimpanzé embaixo. Olha o mesmo músculo dele, como é que praticamente não tem tendão de Aquiles, né? O músculo vai quase até o osso do calcâneo para se inserir. Isso é muito importante para a gente poder correr preservando energia. O tendão de Aquiles ele é um pouco elástico, né? Então ele aumenta quando a gente apoia na ponta do pé e depois ele joga essa energia de volta. Olha outra coisa muito interessante na imagem do meio. A gente tem lá o nosso músculo glúteo máximo, que é muito característico do ser humano, é um músculo grande, e ele se insere tanto nessa fibra que a gente tem na lateral da perna, o trato iliotibial, alguns chamam de banda iliotibial, né? Mas principalmente no fêmur, ele é um grande extensor e rotador da coxa. Enquanto que no macaco, no chimpanzé, olha o que acontece. Ele não insere no fêmur. O tal do trato iliotibial, é o tendão do glúteo máximo e vai se inserir direto lá embaixo, na tíbia, né, no extraperna, abaixo do joelho. E o que isso importa? Importa para a gente ser capaz de correr longas distâncias, né? A gente ter essa força a mais, mas que não nos ajuda a escalar, como o macaco escala bem. Vou interromper então, Lucas, para te Diga. fazer duas perguntinhas que eu acho que é muito importante, falando de glúteo e gastrocnêmio, né? Muitos não sabem, né, que o músculo mais forte do ser humano é o masseter, né, o músculo da mordida, né? E o segundo músculo mais forte é o gastrocnêmio. Mas quando nós estamos avaliando não só na corrida, mas sim, né, as pessoas que chegam com aquelas dores, né, quando a gente já até falou sobre diagnóstico etiológico e sindrômico, né, aquelas dores na lateral da coxa, na região da bursa, muitos dos pacientes que chegam é mesmo por fraqueza de glúteo. A gente faz o teste, avalia essa fraqueza de glúteo e muitos quadros de dor no joelho estão correlacionados a essa fraqueza de glúteo. Mas quando a gente aciona, fala isso para o paciente, eles ficam em dúvida. Mas por que o glúteo? Então, essa sua explicação, ela consegue demonstrar que o glúteo ele é muito importante tanto na corrida, mas na marcha. Sim, nos dois, na marcha e na corrida, né? E assim, é complicado, né, Marcelo? É complexo, melhor dizendo. Isso pode ser um dos fatores, com certeza é um fator muito prevalente hoje em dia. E por que seria prevalente hoje em dia? Você pensa nos nossos antepassados, o estilo de vida deles, né? Eles não tinham as cadeiras para ficar sentado. A gente vai falar muito de cadeira ao longo dos vídeos aqui, né? E a gente passa boa parte do tempo com o quadril
dobrado, fletido a cerca de 90 graus. Eu e você estamos agora sentados com o quadril dobrado. Então, o músculo glúteo-máximo, ele está passando boa parte dos nossos dias bem alongado. E quando a gente vai utilizar para caminhar ou para correr, a gente fica em pé. E ao ficar em pé, a gente afrouxa ele. Então, ele tem um tônus de alongamento. Isso acontece com o quadríceps, por exemplo, né? Também. E, então, Vale o músculo lembrar. acostumou a ficar numa posição, na hora de trabalhar, ele tem que ir para outra posição, né? E na hora que você está estressando na corrida, você tem uma exigência. Vale lembrar que na nossa última corrida que a gente fez aquele treino de subida, no dia seguinte eu tive uma dor em região de glúteo que foi a maior nos últimos 3 meses, tá bom? Tá despreparado, né? Opa, será? Pode voltar Será? os slides aí, por favor. São muitas características que vocês estão vendo no quadro aí, né? Mas mais uma que eu queria falar, que é legal demais, é o desacoplamento entre a cabeça e as cinturas, né? Como assim as cinturas? A gente fala que a gente tem duas cinturas, né? A cintura pélvica, que é o que a gente está acostumado no dia a dia falar como cintura, mas a gente tem também a cintura escapular, né? Os ombros. E a outra coisa é a cabeça. Se você olhar um macaquinho, né? Um chimpanzé, um gorila, eles são quase que um bloquinho, né? O que é muito bom para eles balançarem como um pêndulo nas árvores, mas que é ruim para esse deslocamento, para a economia de energia, quando a gente está correndo de maneira bípede. Porque uma perna vai para frente, né? A gente não tem 4 patas para cruzar os movimentos, né? Então, a perna vai para frente, o outro braço tem que ir para frente para a gente manter o nosso centro de gravidade reto, não ficar oscilando. Se ficar oscilando, você gasta muita energia, né? Então, com o desacoplamento das cinturas, eu consigo ir com a perna esquerda para frente e o tronco todo direito para frente, enquanto que a cabeça mantém o alinhamento na caça, na pedra, no inimigo, ou em qualquer coisa, né? Então, isso é uma característica muito humana também. E depois, Marcelo, futuramente a gente pode marcar também um outro vídeo para falar sobre o arremesso, que é outra coisa que cabe nesses artigos aqui. Temos boas diferenças aí da glenoide, né, do húmero, do macaco, em relação ao homem, para a gente falar também. Pode passar mais uma, por favor? E isso aí, a gente não pode falar de corrida sem falar do pé, né? Então, se você olhar lá o documentário no HBO, no Nature, sobre os chimpanzés, você vai ver os pés dele seria um polegar oponente, um hálux oponente, né, no pé. Então, eles seguram muito bem nas árvores, seguram objetos com os pés, eles têm preensão. E a gente perdeu isso. Então, a gente olha lá embaixo, nessa imagem da direita, e o último ancestral comum com o chimpanzé, né? Olha ali o primeiro raio, o primeiro dedo totalmente separado, né? E à medida que a gente vai descendo das árvores lá 4 milhões de anos atrás, vai se tornando cada vez mais bípede, começa a ser corredor há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, esse primeiro raio, esse primeiro dedo vai se integrando mais aos outros, né? O pé vai fechando, ele vai tomando uma característica mais rígida, com aquele arco plantar, né? Que ajuda também a absorver energia, mas é um braço de alavanca para que o nosso calcâneo, o nosso tendão de Aquiles e o tríceps sural possam nos impulsionar. E os dedos ficam mais curtos, porque o objetivo deles não é preensão, o objetivo deles é impulsão, né? Então, os pés falam muito sobre a nossa evolução na marcha e também na corrida. Pode passar, por favor? Isso aí é outra característica já muito singular também, né? Que é o braço de alavanca do calcâneo. Então, se a gente comparar lá com os macacos e outros animais, a gente tem essa parte do osso do calcanhar, chamado calcâneo, a porção de trás dele, que a gente vê lá na imagem, chama tuberosidade posterior do calcâneo, está com as marquinhas vermelha e branca ali, né? Essa nossa tuberosidade é muito longa em relação ao meio do osso, o meio do tornozelo. Para que isso? Para a hora que o músculo do tríceps da perna funcionar, ele tem um braço de alavanca melhor e ser capaz de jogar a gente mais para frente. E só pela marcha isso não seria explicado, né? Seria melhor a gente ter um calcâneo mais curtinho e ter menos tendinite, talvez, ter menos lesões do Aquiles. Mas para poder correr, o ideal é que ele seja longo, né? Pode passar, Então, Marcelo? pensando nesse braço de alavanca, muito dos problemas que a gente tem em corredores, principalmente aqueles que já chegam com diagnósticos pré-existentes, né, etiológicos no consultório, como esporão ou fascite, o que você fala do braço de alavanca? Ele tem uma influência ou nós estamos indo para um caminho errado? Tem. Assim como eu falei da cadeira, né, para o glúteo máximo, quadríceps, o tríceps sural sofre mais ou menos da mesma coisa. Com a grande utilização de calçados com calço, né? As mulheres estão, às vezes, usando salto alto, pior ainda. E essa história das cadeiras, acaba que a maioria de nós tem esse encurtamento de tríceps sural hoje em dia, o que, com essa grande potência dele, esse grande braço de alavanca, acaba jogando a carga toda para frente, né?
alongando, demandando mais da fáscia plantar, essa fibra que a gente tem na sola do pé. Isso talvez seja o grande causador, junto à obesidade, das fasciites plantares, né? E aí vem aquela história, né? Mas eu tenho um esporão aqui no osso do calcânio, eu fiz um raio-x, apareceu esse bico de osso, eu tenho que tirar isso. Não é bem assim, inclusive aqui no canal a gente tem um vídeo sobre essa história, né? Esporão ou é fasciite? Quem tiver mais interesse pode esclarecer lá. Muito bom. Marcelo, eu acho que a gente pode passar agora, para não se alongar demais, para a parte neurológica, que é fascinante, né? Qual você domina muito bem. Vai lá, manda aí. Bom, então, dando continuidade aqui, né, nesses artigos de evolução, é incrível, eles não falam só da parte musculoesquelética, mas eles falam muito de mecanismos de neurotransmissores que envolvem o cérebro. E será que a prática da corrida ela tem uma influência na emoção, na cognição, né, nessa parte de memória? Isso vale muito a pena nos atentarmos, né, a essas questões. Essa daqui é uma imagem, para vocês terem uma ideia, uma imagem por ressonância do hipocampo. O hipocampo é a região cerebral onde que nós guardamos, onde que você tem o aprendizado e você guarda, a memória, ela fica aqui. E aí, quando nós estamos avaliando pacientes, né, com déficit cognitivo, com, por exemplo, com a doença de Alzheimer, né, o que acontece? Esse hipocampo aqui, ele está normal, ele vai atrofiando. Isso é uma classificação que a gente faz para a maior parte dos pacientes que tem um declínio cognitivo suspeito ou, às vezes, confirmado de uma doença. E é muito importante. Por quê? Porque a corrida, porque o exercício, não só a corrida, mas aqui nós estamos falando de um artigo de corrida, eles são capazes de estimular neurotransmissores que aumentem essa neuroplasticidade, principalmente na região hipocampal. Então, logo, fazer exercício físico, além de ser bom para a memória, pode ser bom para a emoção, para o manejo do estresse. E isso não vem só desses artigos, mas um dos neurotransmissores muito estudados é esse que chama de BDNF, né, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é um polipeptídeo, que ele tem uma família e ele regula muitos processos dessa neurogênese, né, dessa plasticidade cerebral, porque você nasce com uma quantidade de neurônio, mas existe na evolução uma neuroplasticidade, você pode criar novas cognições, novas redes de contato. E isso é muito importante para a proliferação, para a diferenciação, para a maturação e para a plasticidade. E muito importante é que muito desses fatores neurocerebrais ou das miocinas, que são outras interleucinas relacionadas à produção, à contração muscular, elas são liberadas durante o exercício. Então, a corrida ela tem uma influência intimamente ligada a essa liberação desses fatores de crescimento. Agora, não basta correr uma pequena distância, você tem que correr uma quantidade necessária para você ter uma maior liberação. Então, E, durante o Marcelo, exercício... se permite, olha que legal, né? A coincidência dessa informação que você passou com a nossa história evolutiva, né? Nós somos bons corredores de longa distância, né? E não de curta distância, e isso é demonstrado nas vantagens cerebrais da corrida de longa distância, né? Isso, com certeza. Você vê que é um dado muito interessante, né, para quem faz ambulatório até viajando já na resposta, mas para quem faz ambulatório de cognição, nós vemos, você encontra no ambulatório de cognição pacientes com demência, pacientes médicos, engenheiros, todos os tipos de profissional, mas aquele que você menos encontra são os atletas de alta intensidade. Tá? Atletas de alta intensidade que não tiveram traumas direto na região encefálica são os que você não encontra tanto nesses grandes ambulatórios. Mas isso tem a ver. E talvez essa vantagem de você correr longa distância fez com que a organização, a parte de memória, a organização, a cognição dessas tribos ajudassem essa evolução para caçar, para organizar essa caçada na busca pelos alimentos, né? Que é muito interessante que a gente já discutiu isso também em Corridas, né? Aquele livro que fala da evolução, né? O Sapiens, né? Então, esses neurotransmissores, eles têm essa importância, né? Que eles cruzam essa barreira hematoencefálica e tentam promover essa neuroplasticidade, que é muito importante. Agora, outros estudos, eles demonstram algumas coisas muito interessantes, características interessantes, como o quê?
Por exemplo, crianças que fazem exercício físico. Na verdade, o exercício físico da criança é brincar, né? Criança que brinca na rua, que sobe em árvore, que corre, que faz aquela baderna, desenvolve o cérebro de uma forma diferente de crianças sedentárias. Então, esse estudo publicado em 2019 no JAMA, eles conseguiram demonstrar, eles estavam tentando demonstrar o quê? Que o envelhecimento acelerado do seu cérebro, como que a função neurocognitiva infantil deficiente e ela pode evoluir para um declínio cognitivo associado ao envelhecimento, porque nós sabemos que a perda da memória, nós sabemos que existe uma atrofia cerebral com o envelhecimento. Agora, crianças que fazem, que correm, que fazem mais atividade física, elas têm uma saúde cerebral maior. E olha que interessante esse gráfico do declínio cognitivo no adulto para da infância para a vida adulta de quem fez menos exercício, de quem teve uma velocidade de marcha diferenciada. Então, eles avaliam isso, a corrida, e eles computam como? Como uma velocidade de marcha. Quem tem uma velocidade de marcha mais acelerada consegue ter uma neurocognição melhor. E isso não é só nesse envelhecimento, nessa saúde cerebral, mas imagens de ressonância, imagens de análise por tomografia, por ressonância, eles conseguem avaliar tanto a questão do volume cerebral, para quem teve uma melhor velocidade de marcha, quanto a questão da superfície cerebral, como a questão da inteligência por métodos avaliativos, como os testes de coeficientes de inteligência, né? E como a diminuição, aquela redução cerebral pelo envelhecimento que a gente avalia quando você vê aquele idoso no consultório, você tem atrofia cerebral compatível com a idade. Será que ela é compatível com a idade ou será que se esse paciente fosse muito mais ativo, tivesse feito muito mais exercício físico, ele não teria uma capacidade, uma superfície, uma densidade cerebral maior? Então, esses estudos, eles demonstram como na evolução, o que acontece com o sistema endocabinoide, que é o sistema ligado ao estresse. Então, esses corredores, quando você começa a mobilizar, você começa a alterar essa estrutura para o humano, onde que você tem alteração da cintura escapular, cintura pélvica, questão do tendão de Aquiles, o músculo glúteo, inserindo no fêmur, que o Lucas acabou de falar, você consegue correr longas distâncias, você consegue manejar mais o quê? A resposta ao estresse. Então, você tem proteção às condições e às adversidades. Melhora o seu sistema de recompensa e tudo isso está relacionado ao exercício físico. Olha que interessante, né, Marcelo? A gente geralmente fala por nós e pelos nossos pacientes, a gente quer a saúde deles, quer o bem deles, mas também nós dois somos pais, né? E muitos pais e mães devem acabar assistindo isso aqui também. E olha que legal a informação que você trouxe. Você quer que seu filho tenha uma boa profissão, que ele seja inteligente? Claro, saudável todos nós queremos, né? Mas a gente pode pensar, então, cara, vou colocar na melhor escola, ele vai passar, de tarde ele vai fazer reforço, de manhã ele vai para a escola, de noite ele vai ter uma aula particular, ele vai estudar japonês, inglês, francês, mas deixa de lado a atividade física, né? Então, provavelmente, essa quantidade de estudo, essa quantidade de ensino vai acabar sendo ineficaz. O outro que vai para o clube de tarde, estuda, faz o para casa, faz uma atividade extra, mas vai para o clube, faz esporte, está na escolinha de futebol, de natação, está correndo, esse outro tem uma grande vantagem, né? E duradoura. É duradoura principalmente porque quem faz exercício, né, e a gente fala, né, quem tem criança pequena, criança não cansa, né, tem que começar a estimular 8 horas da manhã para 8 horas da noite, te dar aquele sossego para você poder dormir. O que acontece? Esse sistema, até esse endocannabinoide aí, ele é muito interessante. Por quê? Porque você consegue planejar e manejar esse estresse. E a vida é um estresse, né? Então, você precisa ter controle a adversidades da vida. E isso é muito importante para as crianças, que aquela que fica só no computador, ela vai ter um desenvolvimento neurocognitivo por estímulo, né? Por estímulo, vai ter uma reserva cerebral boa, mas a neuroplasticidade, principalmente nessas regiões, interligando essas conexões, elas envolvem controle motor, elas envolvem coordenação, elas envolvem o pensamento, envolve também a capacidade de raciocínio lógico e crítico.
Mas quando você avalia esses sistemas de recompensa, quando você faz exercício físico, um dado muito interessante é o quê? Que quando você faz uma corrida, você tem um aumento desse seu sistema, né? Comparado que quando você faz uma caminhada, você não tem um aumento desse seu sistema. Isso é comparado também com outros animais, como os furões e comparado com os cachorros. Então, quanto mais o exercício é intenso e você gera esse movimento do tipo corrida, você tem um aumento desse seu sistema. Tá? Eu acho que era esse nosso intuito nesse bate-papo que nós queríamos falar sobre a evolução da corrida. E eu gostaria de te perguntar, Lucas, por que nós selecionamos o tema corrida? Porque você não falou no início da Pois aula. é, vamos aproveitar e fazer o nosso merchan aqui, né? A Sportif, Clínica do Exercício do Esporte, da qual a gente trabalha, a gente é sócio, né, Marcelo? Está finalmente tirando aí um projeto da manga que a gente está tentando executar há algum tempo, que é a nossa Clínica da Corrida, em que vão ser dados não só os treinos aos clientes, aos pacientes, né, para que eles consigam treinar e evoluir na corrida, mas também toda a assistência médica e assistência nutricional, fisioterápica, quando requisitada. A gente tem diversos planos diferentes que nós estamos lançando, para que as pessoas possam sair do sedentarismo em segurança e com qualidade, né? E, é claro, de preferência, é melhor que todo mundo corra, é melhor que todo mundo faça atividade física do que fique parado. Eu gosto de falar no consultório, né? A gente não devia precisar de atestado para ir no clube, para fazer ginástica. A gente ter atestado para ficar no sofá, né? Que é muito mais perigoso. Mas se a gente pode fazer atividade física de uma maneira mais segura e que a gente não seja aquele cara que vai infartar no dia da corrida mais longa, no dia da atividade física vigorosa, é melhor. E é isso que a Sportif está começando a fornecer agora para pessoas, para empresas. Então, quem quiser indicar para outras pessoas, quem quiser participar, isso aí já está saindo no mercado aqui de Belo Horizonte. E vale lembrar para quem assistir esse vídeo no canal do YouTube, dê likes, né? E agora tem também o canal no Instagram, Ateliê do Osso. Estamos começando a ativar isso aí, vamos colocar uns trechos mais curtinhos, né? Fazer uns chamados, colocar uns artigos lá, né, Marcelo? Isso. E quem quiser também siga a nossa clínica, a Sportif, e os nossos perfis pessoais. Obrigado, pessoal, por acompanhar mais essa. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima.